Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jardiel, eu tenho 27 anos, sou estudante de análise de dados, desenvolvi um projeto que me fez ficar apaixonado por essa área e eu vou mostrar para vocês por que eu me senti o Sherlock Holmes enquanto estava fazendo esse trabalho e talvez eu possa inspirar você, estudante, assim como eu, a encontrar um projeto pelo qual você se apaixone e queira ficar trabalhando naquilo também. Eu não vou entrar muito nos pormenores do que é o IDESP, como ele funciona, qual a metodologia, porque você vai encontrar essas informações aqui no meu projeto ou nos próprios sites do índice. Mas só para fazer sentido, o IDESP é o Índice de Desenvolvimento Escolar do Estado de São Paulo, que é aplicado em escolas públicas para entender como é que as escolas estão se desenvolvendo ao longo dos anos. Ele é dividido em três faixas diferentes, que são os anos iniciais do ensino fundamental, depois os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio também. Esse índice é baseado no SARESP, tá? Então o índice ele não aplica a prova, ele só coleta os dados do SARESP, que aí sim aplica essa prova. A primeira informação que eu quero mostrar para vocês, que eu achei muito interessante, é como os dados foram evoluindo de forma muito tímida ao longo dos anos. Aqui no eixo Y eu tenho as médias das escolas e no eixo X eu vou ter a evolução ao longo dos anos. E por mais que a evolução tenha acontecido de pouquinho em pouquinho, vocês podem ver que chegou um momento crítico de 2019 para 2020 em que houve uma queda brusca. E aí eu peço para vocês pensarem um pouquinho o que aconteceu no começo de 2020 que pode ter impactado tanto a educação em São Paulo. E aí, pensou? Quem estudou a pandemia tá certo, e claro que essa análise aqui é uma suposição, porque não está explícito nos dados que o que causou essa queda foi a pandemia, mas eu fiz essa suposição porque é o único evento de larga escala que pode ter tido um impacto tão grande na média, fazendo ela recuar, inclusive, aí 6 anos. O que aconteceu foi que em março de 2020 as escolas passaram a ser EAD, e aí então pode ter acontecido que por despreparo do governo do estado de São Paulo, os estudantes não conseguiram ter estrutura suficiente para estudar e aprender de casa. Quando eu vi essa queda aqui, isso me pegou bastante, porque eu fiquei pensando em como os dados contam uma história, por mais clichê que isso possa parecer, é muito interessante quando você consegue extrair de fato uma informação que faz sentido, que é útil e que consegue mensurar o impacto de um evento na vida das pessoas mesmo. Porque no final das contas a lógica de programação não é a parte mais importante. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho e vocês vão perceber como isso é simples. Eu criei uma variável chamada dfbcapiniciais que vai gravar o valor de um filtro e de um agrupamento. Esse agrupamento ele está sendo aplicado dentro do filtro anos iniciais, que foi a faixa escolar que eu separei, e ele vai acontecer pelo ano, ou seja, 2007, 2008, 2009, com a média de todas as escolas que receberam uma avaliação naquele ano. O resultado disso, eu vou imprimir aqui para vocês, vai ser uma série em que o índice é o ano, por causa do agrupamento que eu fiz, e a média aqui na frente vai ser a média de todas as escolas daquele ano. Depois eu transformei isso num gráfico também, nada de complicado em fazer isso, mas apenas usando esses dados disponíveis que estavam nesse formato daqui, transferindo para uma linha só de código, a gente começa a entender coisas muito importantes sobre a educação em São Paulo. O segundo ponto de destaque dessa minha pesquisa, que me fez ficar com a lupinha do Sherlock Holmes assim na frente do olho, foi esse outro gráfico que eu gerei, baseado numa lógica muito simples de contagem de dados válidos ao longo dos anos. A minha pergunta era: os dados estão sendo coletados? E aí eu percebi que para os anos finais e para o ensino médio, a média permaneceu a mesma. Desde o começo da avaliação, houve uma pequena flutuação, mas as escolas continuaram sendo avaliadas. Agora, nos anos iniciais, a cada ano que passou, menos e menos escolas foram sendo avaliadas. Nesse ponto, eu comecei a me questionar o porquê a cada ano os dados estavam diminuindo. 2.100 escolas foram pesquisadas. E aí a gente pula para 2015 e aí 1.400 escolas foram analisadas. A gente pula para 2022 e 1.360 escolas foram analisadas. Então vocês podem ver que conforme os anos foram avançando, menos e menos escolas foram entrando no índice. Isso me deixou desconfiado, porque quando a gente olha o gráfico de evolução das escolas, a gente percebe que a faixa escolar que mais cresceu foi a dos anos iniciais também.
Então, ano a ano, menos e menos escolas estavam sendo analisadas e mais a média subia em comparação com as outras faixas escolares. Fiquei me perguntando se poderia haver uma razão para isso, um tipo de viés que filtrava as escolas que entravam e saíam no índice para fazer ele aumentar, por exemplo, não porque as escolas estavam melhorando, mas porque as piores escolas estavam saindo. Faz sentido para vocês? Isso nos leva ao último ponto dessa pesquisa que eu acho muito relevante de compartilhar, que foi a checagem de um possível viés de composição. Como eu expliquei para vocês, uma média pode melhorar com as notas aumentando ou com as notas ruins saindo. Da mesma forma que uma média pode piorar se você tirar as notas boas, e aí a maioria das notas vão ser notas baixas e a média também vai cair. E aí, para checar esse viés de composição, eu criei um data frame que comparava o último ano em que as escolas apareciam dentro da pesquisa e aí eu comparei o restante das escolas que permaneceram. Ou seja, a pergunta que eu estava me fazendo era: quando as escolas foram sendo removidas ano a ano da pesquisa, elas eram removidas com a nota abaixo da média, ou seja, elas puxariam a média para baixo, ou não? Ou a nota também era acima, era indiferente, era aleatório? E o resultado para mim foi chocante, porque apenas em 2009 as escolas que saíram puxavam a média um pouquinho para cima. Em todos os outros anos, em 12 dos 13 anos, as escolas que foram sendo removidas, e eu não sei o porquê elas foram removidas, quem vai responder isso para a gente são os analistas do IDESP, puxavam a média para baixo. Eu não estou afirmando causalidade, mas há um viés de composição que para mim é muito claro, que é o seguinte: se a escola está performando mal, vamos remover ela do índice e a média vai aumentar. Vocês podem ver isso aqui na prática. As escolas que foram removidas de 2016 para 2017 tinham a média 4,7, enquanto o restante tinha em média a nota 5,4, o que dá uma diferença de 0,7. Esse gráfico mostra isso acontecendo. Se os resultados estivessem no zero ou estivessem variando para cima e para baixo desse zero daqui, significaria que às vezes as escolas que eram removidas eram escolas que estavam contribuindo positivamente, às vezes eram escolas que estavam contribuindo negativamente, mas a gente pode ver muito claramente que em 12 desses 13 anos, as escolas que saíram eram escolas que estavam dando resultado negativo para a média. E é isso, gente. Eu não queria passar muito pelos códigos para não entediar ninguém, mas queria mostrar para vocês como foi legal e interessante tirar algumas conclusões desses dados que estão disponíveis publicamente para a gente. No final das contas, eu consegui mensurar em quantos anos a pandemia afetou o índice de desenvolvimento escolar de São Paulo, consegui checar se a coleta de dados está sendo feita, descobri que nos anos iniciais está deixando de ser feita, e essa falta de coleta de dados pode estar, inclusive, contribuindo para a média, para essa visão que a gente tem na melhoria das escolas estarem aumentando. Deu para aprender muito fazendo esse projeto e eu estou ansioso já para descobrir o que eu vou pesquisar agora, o que eu posso fazer para melhorar o meu conhecimento de estatística e de análise. Espero que tenha sido de alguma forma útil e inspirador para você que está assistindo. Vou deixar também alguns portais da transparência onde você consegue encontrar esses bancos de dados para utilizar no seu próprio projeto pessoal, além do meu próprio GitHub e contato, caso você queira conversar mais sobre esse projeto que eu fiz. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.